Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. E hoje nós vamos falar sobre Sistema Internacional de Unidades. Então, ela estabelece um conjunto de padrões que foi estabelecido pela comunidade científica internacional. E ela visa a padronização e a fácil comparação entre os resultados de experimentos. A gente viu na aula sobre algarismos significativos e de medição que para você fazer uma medição, você precisa ter um padrão. E a gente estabeleceu alguns padrões. Para medir o golzinho na rua, você utiliza um pé de um jogador. Para medir o campo de futebol, eu estabeleci um padrão e com relação a esse padrão, nós medimos o tamanho do campo de futebol. Seria muito difícil se cada um estabelecesse os seus próprios padrões. Ficaria difícil de fazer réplicas dos objetos que utilizam padrões diferentes. Então, o que a comunidade científica propôs? Vamos estabelecer padrões que são internacionais, que todos utilizam, tá? E aí definiram o comprimento, o padrão de comprimento, que é o metro, tá? Então, tem um certo tamanho, que eles colocaram, esse tamanho é legal, a gente vai colocar ele como sendo 1 metro. É claro que não foi assim, esse é legal. Tem vários porquês de escolherem o metro daquela forma. Esse conteúdo está largamente difundido aí na internet. Se você precisar, basta você consultar ali. O meu objetivo aqui é outro, tá? É mostrar para você mesmo na prática como é que funciona o metro, como é que você vai fazer as comparações, como é que você vai fazer as transformações entre diferentes padrões utilizados. O primeiro aqui que a gente vai comentar é o metro, tá? Então, você tem um tamanho fixo guardado num laboratório que representa o comprimento de 1 metro, ok? Então, também nós temos aqui um sistema internacional de tempo, né? Nossa unidade no sistema internacional de unidades de tempo é os segundos. A passagem do tempo ela é medida através da comparação entre duas situações. Por exemplo, você vê o Sol nascendo e o Sol se pondo. Então, nesse intervalo de tempo entre o Sol nascer e ele se pôr, a gente conta um dia. E a gente pode dividir esse dia em intervalos de tempos menores, que são as horas. As horas a gente pode dividir em intervalos de tempo menores, que são os minutos. E os minutos a gente pode dividir em intervalos de tempos ainda menores, que são os segundos. Tá? Nós só temos que tomar cuidado porque as divisões entre essas quantidades elas não são feitas de 10 em 10, mas sim de 60 em 60. Por exemplo, 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Ok? E para a unidade de massa, nós utilizamos aqui o quilograma. Para quem aqui foi da época em que as balanças ainda eram a balança de torque, né? De comparação, você põe uma massa de um lado e põe o que você queria pesar do outro. Quando a balança equilibrava, é porque você tinha a mesma quantidade de um lado e do outro. E assim você fazia as comparações. Então, você põe um peso padrão. Então, você tem um pezinho padrão no laboratório, que toda vez que você precisa fazer 1 quilo, você compara a quantidade de massa com aquele peso padrão. Ok? Eu vou falar aqui especificamente do metro e todas as outras unidades seguem as mesmas características de como você trabalhar com elas. A única coisa que vai mudar é a unidade. Então, vou fazer o exemplo aqui com metros e você pode transportar isso para o segundo e para o quilograma. Então, se eu tenho 1 metro, para que vocês facilitem a visualização do que é 1 metro, eu trago aqui para vocês uma janela veneziana. Eu acho que todos aqui já viram uma janela dessa em algum lugar. Ou também você pode pensar num blindex, tá? Em geral aí também tem blindex, ou naquelas janelas de alumínio que tem nos apartamentos. Nessas janelas é padronizado que a altura da janela tem 1 metro.
Então, se você olhar para sua janela aí, se ela for uma veneziana ou um blindex, você vai ter aí 1 metro de altura. E o comprimento dela, se eu utilizar aqui esse padrão, ela vai ter aproximadamente aí 1,5 metro de comprimento, ok? Então, a minha altura vai ser 1 metro e o comprimento de 1,5 metro. Então, estou utilizando aqui um padrão para obter 1 metro, como sendo a altura de uma janela. E com isso, eu já fiz a medição do comprimento da janela, que é 1,5 metro. Utilizando o padrão de 1 metro, eu tenho aqui apenas 2 algarismos significativos, sendo que o 5 é o meu algarismo duvidoso. Agora, vamos supor que eu queira utilizar esse padrão para medir um iPhone 12S, que é esse que está representado aí na tela. Aqui ele não está em escala, tá? Então, eu tenho que colocar ele em escala para que eu possa medi-lo com esse padrão de 1 metro. Então, vou colocar ele em escala e ele está aqui bem pequenininho, quase que não dá para vocês verem. Coloquei ele aqui perto da janela e vocês percebem que o iPhone 12S é muito pequeno em comparação com a janela. Não tem como eu fazer uma medição. Qual é o valor da altura do iPhone 12S? Não dá para ver, né? Mas já sei. Vou pegar o meu iPhone e vou colocar um em cima do outro e vou ver quantos iPhones eu preciso para completar 1 metro. Então, vou colocar o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu acho que eu terminei, hein? Então, eu preciso de 7 iPhones 12S para completar a altura da minha janela. De modo que eu posso relacionar aqui 1 metro, que é a altura da janela, eu completo 1 metro com 7 iPhones 12S. Para eu saber a altura de um iPhone, eu vou fazer o seguinte, eu quero saber qual é a altura em metros do iPhone e eu vou relacionar isso a um iPhone 12S. Como eu tenho o meu padrão relacionado com o iPhone 12S, que eu preciso de 7 iPhones 12S para 1 metro, eu vou fazer aqui uma regra de 3. Então, eu vou multiplicar aqui, 1 vezes 1 dá 1, e 7 vezes x, 7x. Explicitando aqui quem é o x, eu tenho que x é igual a 1 sobre 7. Fazendo a divisão, eu vou ter que a altura do iPhone aqui é aproximadamente 0,142 metros. Percebam que este resultado ele não é uma medição direta, uma comparação direta com o nosso padrão. Então, eu precisei de ter 7 iPhones para fazer uma comparação direta com o meu padrão. Então, isso é uma estimativa do quanto mede um iPhone 12S, ok? E, por isso, aqui eu não posso falar de algarismos significativos, nem de algarismos duvidosos e nem de algarismos corretos. Essa é uma estimativa. Eu só posso falar de algarismos significativos quando eu faço uma comparação direta. Tá, mas eu quero fazer uma comparação direta. Como é que eu faria isso? Para isso, existem os submúltiplos, tá? Então, vou pegar o meu padrão de 1 metro. Aqui eu amplifiquei ele para que vocês possam ver as divisões feitas aqui. E vou dividir esse padrão em 100 partes iguais. Então, vou dividi-lo em 100 partes iguais e cada divisão dessa, cada intervalo entre duas divisões consecutivas, eu vou ter um comprimento de 1 sobre 100 metros, ou 0,01 metros. Ok? Então, cada intervalo entre duas marcações consecutivas, eu vou ter 0,01 metro. Quando eu passar por todas as divisões, eu vou ter 1 metro completo. Se passar pela 100, vou ter 100 sobre 100, isso é 1 metro. Eu posso representar esse número de uma forma diferente, utilizando a notação científica. Então, vou botar 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Só que isso ainda está muito feio. Eu vou escrever ele de uma forma mais bonitinha. E, para isso, eu vou colocar símbolos aqui. Então, em vez de eu colocar a notação de 10 elevado a menos 2, eu vou trocar essa representação por um Czinho. C de 100. 100.
centímetro. Então, quando eu pego dois intervalos consecutivos aqui, a distância entre dois intervalos consecutivos, eu vou ter 1 centímetro. O 100 significa que você tem 10 a menos 2, que você precisa dividir esse número por 100, ok? Então, aqui eu tenho um dos meus submúltiplos, o 100. E neste caso vai ser 1 centímetro. Eu vou pegar o 1 e dividir por 100. Agora, eu preciso também fazer mais marcações. Daí eu vou pegar duas marcações consecutivas dos centímetros e dividir de novo em 10 partes iguais. Agora, não caberia naquela imagem as 10 divisões, vocês não iriam conseguir ver. Então, eu estou pegando aqui duas marcações consecutivas e estou fazendo a representação aqui das divisões de 10 partes iguais dessa marcação do centímetro. Neste caso, então, eu vou ter que, em vez de dividir por 100 o metro, eu vou ter que dividir por 1000. Porque agora eu tenho 1000 divisões em 1 metro. E eu posso representar isso como sendo 1 sobre 100 metros ou igual a 0,001 metros. Essa distância representa a distância entre duas marcações consecutivas agora. Percebam que as minhas marcações consecutivas agora também levam em conta as marcações em vermelho, tá? Escrevendo isso aqui na notação científica, eu tenho que 1 vezes 10 a menos 3 metros. E, de novo, eu vou utilizar aqui uma letra para representar a potência de 10, que é vezes 10 a menos 3. Eu vou substituir isso por m de milímetro. O m de milímetro, ele vai representar uma divisão por 1000. Então, toda vez que eu tiver um mi, eu tenho que dividir por 1000 para representar na unidade padrão. Ok? Então, eu tenho aqui também vários outros submúltiplos, dependendo de quantas marcações você vai ter na sua escala de comparação. Então, eu mostrei para vocês os centímetros e o milímetro, que é 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Eu tenho o micro e eu tenho o nano. Ok? Agora, eu posso, com essas marcações, fazer uma inferência a partir da minha régua aqui, do meu instrumento de medição. Para medir o iPhone 12S, coloco ele em comparação aqui com a minha régua. E essa régua ela está graduada em milímetros, ou seja, cada marcação aqui representa 1 sobre 1000 metros. E aí basta que eu conte aqui a quantidade de marcações para dar o comprimento em milímetros. Na minha régua aqui eu utilizei alguns pontos para ajudar na contagem. Então, cada marcação aqui, o intervalo entre as marcações que está em preto aqui, representam 10 milímetros. Assim, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 50 milímetros, ou seja, eu tenho 50 subdivisões, tá? E assim por diante. Quando eu atingir 10 marcações maiores aqui em preto, eu vou ter 100 milímetros. E se eu continuar aqui, ó, a partir do 100, 100, 110, 120, 130, 140 milímetros. Então, o meu iPhone é maior do que 140 milímetros. Opa, está coerente com o resultado que a gente obteve através da estimativa. Lá a gente obteve que foi 142,5. Agora vamos ver o quanto ele passou de 140. Se você olhar para as marcações em vermelho, você percebe que ele passou do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Então, aqui eu leio 144 milímetros. Tudo bem? Mas ele ainda não passou dos 5. E agora? Agora entra a sua estimativa, o valor qual você vai estimar, que você vai propor. Eu proponho aqui que esse valor seja 144,5 milímetros, tá? Então, o último algarismo aqui, ele é o algarismo duvidoso. É o que eu estimei, é o que eu não sei, mas eu suponho que seja o 5.
Então, neste caso agora, eu tenho 4 algarismos significativos, sendo 3 corretos e 1 duvidoso. E eu represento aqui o comprimento do meu iPhone como 144,5 milímetros. Se eu quisesse transformar isso em metros, eu escreveria que a potência de 10 relacionada ao milímetro, ou seja, dividiria esse número por 1000. Isso representaria 0,1445 metros. Você pode pensar assim, mas o iPhone é muito pequeno. O iPhone é muito pequeno se comparado com uma janela. Se você comparar o iPhone com uma formiga ou com as versões anteriores do iPhone, você vai ver que ele realmente é bem grande. Ok? Agora, a mesma coisa eu posso fazer para quando eu tenho que medir quantidades maiores. Em vez de diminuir, eu quero quantidades cada vez maiores. E exemplo disso é a distância entre 2 locais, né? Então, eu vou precisar de uma distância maior. Por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua. Então, é uma distância bem grande. E aí eu utilizo os múltiplos. Agora, a potência, em vez de você dividir, você vai multiplicar. E para isso aqui eu coloquei algumas unidades que são padrões, que é o quilo, o mega, o giga, que são unidades que comumente a gente utiliza aqui no nosso cotidiano. Ok? Então, o quilômetro está muito relacionado com a medida de distância entre 2 cidades. Então, aqui eu ponho para vocês a distância entre o aeroporto de Goiânia e o aeroporto de Anápolis, a base aérea de Anápolis. E se você for lá no Google e pesquisar, isso vai dar em torno de 65,6 quilômetros. E a distância entre o aeroporto de Goiânia e o aeroporto de Brasília nos retorna aí uns 189,3 quilômetros. Isso é representado, se eu fosse colocar em metros, eu ia colocar a potência relacionada ao quilo aqui, 10 à terceira metros, igual a 65.600 metros. Essa é a distância entre o aeroporto de Goiânia e a base aérea de Anápolis. E a distância entre o aeroporto de Goiânia e o aeroporto de Brasília é 189.300 metros. Ok? Então, é muito mais fácil você falar isso em quilômetros. 65,6 quilômetros e 189,3 quilômetros. Em vez de estar lendo um número enorme desse, né? 189.300 metros. Ok? Então, essas são as simplificações que trazem com a utilização do metro, do Sistema Internacional de Unidades. E você pode utilizar os múltiplos e submúltiplos para facilitar a sua representação. Se você gostou dessa aula, por favor, curta o vídeo e compartilhe e deixe aqui o seu comentário de dúvidas e sugestões para próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida que você queira tirar em específico, você pode entrar em contato comigo através do meu site centroeducacionalgrs.com.br. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!